Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review pro canal. Dessa vez a review com spoilers de Thor, Amor e Trovão, o quarto filme do personagem, né, no MCU. E vamos lá, né, o filme já abre com Gorr no planeta dele e tal. Ele tá lá carregando a filha dele porque os dois estão com fome e tal, eles estão numa área desértica. E aí, tipo, eles estão muito famintos. E aí ele ora, né, pro deus deles, chamado Rapu, pedindo comida não pra ele, mas pra filha. Até que em um certo ponto a filha não aguenta e morre de fome nos braços dele. Ele fica lá agarrado ao corpo da filha e tal. Até que ele escuta meio que uns sussurros. E aí ele segue até meio que uma floresta, como se fosse um oásis, né? E lá está o Rapu, o deus lá que ele orou e tal aí. Tipo, o Rapu vai e simplesmente ignora o Gorr, trata ele como um lixo e tal. Diz, meus próximos súditos, eles vão me servir e tal, vão morrer por mim, essas coisas. Não existe isso de vida após a morte, você já era. Basicamente ele não tá nem aí pro Gorr. E aí, né, caído aos pés do Rapu, tá o portador, né, antigo da Necroespada. Que é uma espada, né, que nos quadrinhos foi criada pelo No, foi, né, o primeiro simbionte e tal. E a Necroespada basicamente vai corrompendo o usuário até que ele morra, né. E a Necroespada, ela tem o poder de matar deuses. E aí, né, o Gorr pega a Necroespada, é corrompido por ela, mata o Rapu e declara: todos os deuses morrerão. E aí nós temos a abertura da Marvel, né, que tem a adição da Kamala Khan, né, a Miss Marvel no R de Marvel. Eu não tô lembrado agora, né, direito se essa cena aparece no último episódio ou não. Mas agora, né, nós temos a Miss Marvel no R e o Cavaleiro da Lua no M. Eu queria que tivessem deixado o Shang-Chi, né, ou pelo menos colocassem ele em outro canto da abertura. Mas assim, e a abertura, né, a Marvel Fanfare tá num solo de guitarra irado. E o filme, né, começa com o Korg narrando, né, a lenda do Thor e tal, conta a jornada dele, a trajetória, até que, tipo, ele se juntou aos Guardiões da Galáxia e aí ele malhou, ficou fortão de novo e tal, só que ele ainda se sente meio que vazio, sem um propósito, né? E aí eles estão no planeta de Indigar, porque o deus deles, né, morreu, não atendeu às preces deles, e aí eles precisavam de ajuda, e aí os Guardiões da Galáxia foram lá ajudar e tal, os papapá. E o Thor tá meditando lá numa colina, até que o Quill e a Mantis chamam ele, né? E aí ele vai e, mano, uma referência da Pica-Pau, que ele voa lá no Rompe Tormentos, né? No caso, a bruxa do Ir lá, vamos nós. E também uma referência a Thor Ragnarok, que o Korg perguntou se o Thor voava na arma dele e tal. Inclusive, né, essa música, esse filme, na trilha sonora, toca Guns N' Roses 4 vezes. Ou melhor, nós temos 4 músicas de Guns N' Roses, né? E já começa com Welcome to the Jungle. E aí, basicamente, o Thor, ele vai lá e arregaça os inimigos lá. E como gratidão, né? Quer dizer, ele acaba destruindo um palácio, umas coisas assim. E como gratidão, né? O pessoal de Indiga, ele manda eles embora. E presenteia, né, o Thor com 2 bodes que só fazem gritar o filme inteiro. E é resenha, mano, esses bodes é resenha. Mas aí, os Guardiões da Galáxia, eles recebem vários pedidos de ajuda. Incluindo um deles é da Lady Sif. E tipo, ela pede ajuda do Thor porque tem meio que um carniceiro dos deuses e tal. E aí o Thor diz que eles precisam ajudar a Sif, mas aí os Guardiões falam, olha, tipo, tem um bocado de pedido aqui. E aí, enfim, né? E os bots também estão atrapalhando na nave e aí eles decidem se separar. Os Guardiões vão pra um lado resolver as coisas deles, e o Thor, o Korg e os bots vão ficar para trás e vão ajudar a Sif de alguma forma. Já que o Thor pode conjurar Bifrost, né, com Rompe Tormentas. Mas antes de partir, o Quill dá um conselho pro Thor e tal, que tipo, é melhor ele ter algo pelo que sofrer do que tipo ficar sem propósito, morrer sem nada pelo que lutar e tal. Enfim, é um conselho bacana do Quill. Ele, olha, lembre-se de
olhar nos olhos das pessoas que você ama e se importar com elas. E aí ele olha, né? E, tipo, lembrar por quem você luta. E ele olha pros guardiões e, tipo, o Thor, ele vai ficando com a cabeça assim na frente do Quill. Mas, enfim, eles dão adeus. E aí o Thor, o Korg e os bodes partem pra um planeta lá, onde eles encontram a carcaça de um deus morto chamado Faligar. E o Thor até comenta que o Faligar era mó legal com ele e tal. Eles encontram a Lady Sif, ela ainda tá viva, só que ela tá sem um braço. Ela acha que ela vai pra Valhalla, só que aí o Thor lembra ela, não, você só vai pra Valhalla se você morrer em combate e tal. Ela... E aí ela informa, né, sobre esse carniceiro dos deuses que tá caçando os deuses e tá indo pra Asgard. Enquanto isso, na Terra, nós vemos a Jane Foster, né? Ela tá passando por sessões de quimioterapia porque ela está com câncer. Pois é. A última vez que a gente viu a Jane foi num flashback. No flashback não, na viagem no tempo lá em Ultimato, né? Mas tipo, a última vez mesmo foi lá nos eventos de Thor, o Mundo Sombrio. E uma citação dela lá em Era de Ultron, que ela ia ganhar um prêmio Nobel e tal. Ela escreveu um livro e ela explica sobre a ponte de Ice and Rose, né? Pra um cara que tava lá com o livro dela. E a Darcy apareceu, gente. Que saudade. Tipo, ela tá lá com a Jenny. Olha, por favor, você tem que fazer tudo certinho aqui. Não tenta apressar. Você tá no estágio 4. Não tenta apressar pra voltar pro laboratório, não, por favor. E aí, mano, foi bom ver a Darcy de volta. E uma pessoa que eu não esperava foi ela. E eu também não esperava que o Selvig fosse aparecer. Quer dizer, ele aparece via videochamada, né? Falando que ele sente muito, ele não conseguiu encontrar nada pra ajudar a Jane. Ele, ó, eu só posso pedir desculpas e pedir pra você se preparar. E aí, meio que a Jane olha pra uns livros lá, né, sobre mitologia nórdica. E meio que lembra do... Ela vai lendo, né? De acordo com algumas lendas, o Mjolnir teria poderes regenerativos, curativos para boa saúde. E ela parte numa jornada para Nova Asgard, tentando se curar, porque ela escuta meio que o Mjolnir chamando ela. Em Nova Asgard a gente vê, tipo, a Valkyria que agora assumiu o título de rei, né? O Mickey é meio que secretário dela e tal. Eles inauguram uma sorveteria lá com um trocadilho com a Manopla do Infinito. A gente vê uma peça de Asgard sobre os eventos de Ragnarok, né? E aí, beleza. A Jane tá lá. Inclusive o Daryl dos curtas, né? Lá das one-shots do Thor, que é a equipe Thor parte 1, a equipe Thor parte 2 e a equipe Daryl. Ele agora virou guia turístico de Nova Asgard. Mas enfim. O Mjolnir meio que tá lá, né? A Jane tá perto, ele tá dentro de uma cúpula. E aí os pedaços começam a flutuar, girar dentro. Uma tempestade acontece, o Thor chega de noite, né? Em Nova Asgard com a Sif ferida, manda ela pra enfermaria e ele vê que tá tendo um ataque e tal, que são das criaturas da sombra que o Gore enviou. E aí, tipo, ele começa a atacar e tal, até que ele vê o Mjolnir. E o Mjolnir tá reconstruído, ele vai seguindo o Mjolnir até que ele encontra alguém, né, com a aparência dele, pede pra pessoa tirar o elmo. Ele colocou um elmo parecido, né, dizendo, você tá com a minha aparência e tal. E aí ele descobre que é a Jane, o cabelo dela agora tá mó grande, tá loiro. E aí, né, o Korg, ele conta, né, sobre o Thor e a Jane, o relacionamento deles, flashbacks, e a gente vê que, tipo, até tava dando certo, eles estavam namorando e tal, eles estavam pensando sobre o futuro, só que o Thor meio que tava pensando como é que eles iam ter um futuro, tipo, filhos e tal. Caso a Jane morresse, como é que ele ia seguir assim. E a Jane também é uma preocupação, tipo, ela não estaria lá pra sempre, aí o Thor estaria em perigo, ele poderia morrer em batalha, essas coisas. E aí com o tempo eles foram criando muros, barreiras, né? Tipo, dando desculpa, tipo, os Vingadores precisam de mim, eu tô ocupada demais com a pesquisa. E aí vieram as brigas e eles terminaram, né? A Jane escreveu uma carta porque o Thor não tava ali e tal. Inclusive nesse flashback a gente vê, né, o Thor dizendo pro Mjolnir, ela é muito boa e tal. E o Mjolnir meio que acende, como se ele entendesse isso. Então talvez o Mjolnir, né, já tenha ficado meio senciente contra a Jane nesse sentido. E aí começa o ataque, o Thor, ele vê o Gore à distância, inclusive tem meio que um jumpscarezinho. Os dois começam a lutar, ele tenta matar o Thor, mas não consegue. E aí tá lutando o Thor, a Jane, a Valkyria. E aí o Gore, ele vai e rata as crianças de Nova Asgard. E aí, né, tem uma reunião no dia seguinte. Inclusive, entre as crianças que foram raptadas tá o Axel, né? Que era Astrid, mas resolveu mudar o nome por causa de uma coisa lá da Terra e tal. Do Axel do Guns N' Roses, enfim. E aí ele é o filho do Heimdall, né? E ele foi levado também.
E aí tá tendo uma reunião em Nova Asgard sobre o que é que eles vão fazer. O Thor meio que faz os ânimos do pessoal quando todo mundo tá dispensado. Ele consegue se comunicar com Axel usando o truque que ele aprendeu com Rhino. E ele vê as crianças, elas estão numa gaiola e tal. Ele tenta acalmar elas e ele deduz que elas estão no reino das sombras. Só que, tipo, o Gore ele é bem mais forte lá. Porque ele tem a necroespada e tal. E aí, tipo, eles têm que bolar um plano e eles dizem que eles têm que ir na cidade da Onipotência recrutar um exército pra ajudá-lo. Um exército de deuses. A Jane, ela vai no banheiro e, tipo, a condição dela tá piorando. Ela não tá melhorando. A saúde dela não tá boa. Mas ela meio que disfarça, pede pra Valkyria manter segredo. Ela diz, beleza, beleza. E aí eles arrumam um barco, né? Os bodes vão meio que canalizar, porque o Rompe Tormentas não pode acionar a Bifrost direto pra lá, né? E aí eles vão, encaixam o Rompe Tormentas e montam lá no barco e tal. Vai a Valkyria, o Thor, a Jane e o Korg nessa missão. Eles chegam na cidade da Onipotência e lá tem um monte de deuses. Inclusive tem duas da Ened, né? Que são Sekhmet e a Isis. A gente também vê a deusa Pantera, né? Que é a Bast. Entre outros deuses, inclusive teve referência a Game of Thrones lá, né? O trono e tal, mas enfim. E tem o poderoso lá do Olimpo, né? Que é o Zeus. O Thor é mó fã dele, eles se disfarçam, né? De deuses das emoções pra não dar ruim. Só que aí eles estão conversando sobre um plano que eles vão precisar do raio dos Zeus. E aí o Korg acaba abrindo a boca dizendo, nossa, eles estão conversando aqui. E aí o Thor ele vai até os Zeus, né? Acaba falando, pedindo ajuda, só que o Zeus não concorda muito. Tira as roupas do Thor, deixa ele pelado na frente de todo mundo e eles começam a conversar e tal. E tipo, o Zeus é um babaca. Basicamente ele diz, ó, cada um com seus problemas e dane-se. Mas vocês fiquem aqui, porque o Gon só precisa de um deus pra saber a localização da cidade da Onipotência. Eu não vou deixar vocês saírem. E aí começa o plano da Valkyria, né? O Thor, a Jane, o Korg e a Valkyria começam a lutar, né? Contra os Olimpianos e tal. O Korg ele é atingido pelo raio de Zeus e é partido ao meio. O corpo dele todo meio que quebra, né? Só sobra o rosto dele intacto e é o suficiente para ele sobreviver. E aí o Thor com raiva vai e joga o raio de Zeus de novo, perfurando ele no peito e meio que deixando os Zeus fraco, né? Quase matando. E aí eles fogem lá da cidade da Onipotência, né? Inclusive tem dois celestiais ali quando eles fogem, né? E aí eles estão no barco de novo. Tem uns golfinhos espaciais, o Thor até comenta e tal sobre eles. E aí ele meio que segue o conselho do Quill, vai falando lá pra Jane, ela admite que ela tem câncer e ele fica mal preocupado com ela. Ela tenta desconversar, mas enfim, eles estão lá se abrindo um pro outro, tá dizendo que eles querem viver uma aventura, mesmo que seja a última dela, eles querem trazer as crianças de volta. E aí, enquanto isso, aí eles vão, se beijam, se reconciliam. E o Korg meio que comenta com a Valkyria num barzinho, né? Sobre como a espécie dele se reproduz. Basicamente, duas rochas machos ficam dando a mão lá no vulcão, perto da lava por um mês. E aí, bum, pronto, aparece o bebê. E aí, eles chegam, né? Lá no Reino das Sombras. E aí, eles se separam. Só que aí a Jane, ela acaba descobrindo que é uma armadilha do Gore, que ele precisa do Rompe Tormentas para abrir a Bifrost, né? Para guiar ele até um local onde está a Eternidade, que é uma entidade lá que pode realizar desejos. E o desejo do Gore, né, obviamente, é eliminar, matar todos os deuses. E ela lança o Rompe Tormentas longe. E aí, tipo, o Gore meio que captura o Thor, a Valkyria e a Jane, começa a lutar com eles. Ele ameaça matar a Jane, a Valkyria tá quase matando as duas. E aí o Thor vai, chama o Rompe Tormentas e aí começa uma batalha dos três contra o Gore e as criaturas das sombras. A Jane fica ferida, a Valkyria fica ferida. E aí, tipo, o Thor conjura a Bifrost pra eles voltarem, né, pra Nova Asgard. E aí, acaba que o Gore consegue pegar o Rompe Tormentas e ele vai carregando assim, arrastando, né. Bom, a Jane, ela tá numa situação horrível, tá piorando. Uma médica revela, né, pro Thor que são os pedaços do Mjolnir. É o Mjolnir, né, o poder do Mjolnir que tá fazendo ela piorar. E ela não sabe se a Jane vai aguentar virar Thor mais uma vez, sem morrer.
E aí o Thor tem uma conversa lá, sincera com a Jane e tal, e ele diz que ele quer protegê-la e pede pra que ela fique ali enquanto ele resolve a situação. E aí ela aceita, os dois meio que se despedem, né? Ele vai falar com a Valkyria, que tá incapacitada, parece que ela perdeu um rim. Ela dá o raio dos Zeus pra ele, né? E o Thor vai, né, até o centro do universo pra tentar impedir o Gore. Lá ele liberta as crianças, né, e tal. Enquanto o Gore, ele vai meio que abrindo um portal pra eternidade. E aí o Thor, né, ele transfere parte dos poderes dele para as crianças e eles começam a lutar contra as criaturas da sombra e tal, enquanto ele tenta chegar no Gore, né, para quebrar a necroespada usando o raio de Zeus e tirar o Rompe-Tormentas dali antes que dê ruim. Inclusive o Rompe-Tormentas no filme fica com ciúme do Mjolnir e tal, que o Thor tá meio assim, mas enfim, por causa da arma antiga, mas enfim, né? E aí, tipo, a Jane, ela sentindo que o Thor tá em perigo, ela toma uma decisão, pega o Mjolnir e vai até o centro do universo também pra ajudar o Thor. E aí ele fica tipo, não, Jane, não! Mas aí os dois começam a lutar e tal, a Jane começa a lutar contra o Gore, enquanto o Thor tenta tirar o Rompe-Tormentas dali, né? Tenta impedir que o Rompe-Tormentas abra o portal, mas o portal meio que se abre assim. Ele consegue tirar o Rompe-Tormentas e ele começa a lutar contra o Gore e tal. Ele consegue meio que prender a Necroespada. A Jane fala, olha, pra você é poderosa Thor, mas se não quiser me chamar assim é doutora Jane Foster. E engole o meu martelo, enfim. Começa a luta PPP, eles conseguem meio que quebrar a espada, mas o Gore meio que tenta reconstruir a espada. E aí a Jane separa, né, os cacos do Mjolnir pra pegar os cacos da Necroespada, pega e ela usa o poder dela para destruir de vez a Necroespada, assim fazendo, né, com que ela fique à beira da morte e o Gore também. Mas o Gore conseguiu, né, passar pelo portal da eternidade. E aí o Thor joga o Rompe-Tormentas para as crianças pro Axel levar todo mundo para Nova Asgard enquanto eles tentam deter o Gore de uma vez. E aí o Gore tá perante a eternidade e vai fazer o pedido dele, né, pra matar todos os deuses, mas o Thor, ele vai, faz um discurso lá, tenta fazer com que o Gore escolha o amor ao invés do ódio. E, tipo, ele fica lá perto da Jane, porque ela tá morrendo nos braços dele. E aí o Gore, vendo o amor dos dois, que é sincero, é verdadeiro, ele meio que lembra do amor que ele tinha pela filha. E aí ele faz uma escolha e ele deseja que a eternidade traga a filha dele de volta à vida. Só que aí, né, o Gore vai morrer, a Jane vai morrer, mas o Thor promete que vai cuidar da filha do Gore com muito amor, muito carinho. E aí o Gore se despede da filha, a Jane se despede do Thor. E a Jane morre, né? Ela acende e o Gore, meio que redimido também, morre. E aí, né, corta e a gente já tá em Nova Asgard, uma estátua foi erguida, né, da Jane Foster, a poderosa Thor. O Korg tá narrando, né, o que aconteceu. Basicamente agora a Sif e a Valkyria estão treinando as crianças de Nova Asgard. O Korg, o corpo dele todo se regenerou, ele encontrou um parceiro, né, o Dwayne, e estão indo lá pra aquele canto, né, de lava, fazer crianças. E o Thor agora, né, tem uma filha, né, ele tá meio convendo. Eu até gostei desse destino dele e tal, que ele encontrou um propósito na vida dele e ele pode seguir em frente. A Jane mesma disse, olha, antes de morrer ela disse que ele não se fechasse mais pro amor e tal, ele desse chance para outras pessoas. E aí, né, o Thor lembra a nova filha adotiva dele, né, que ele sempre tem que ajudar os outros e tal. E ele fica com o Mjolnir, que ela rabiscou, né, e ele, ficou bom assim. E ela fica com o Rompe-Tormentas. E o Korg fala, né, que essa dupla de heróis, né, vagando pelo universo, ajudando várias pessoas e raças e espécies de alienígenas, ficou conhecidas por vários nomes. Mas o nome mais famoso dessa dupla foi Amor e Trovão. E, tipo, toca, né, Sweet Child of Mine nos créditos e tal, mas, nossa. Enfim, mano, eu gostei bastante do filme. Eu quase chorei na morte da Jane. Tipo, eu fiquei com ele lacrimejando, mas eu não consegui chorar. Talvez eu chore se eu assistir o filme, é porque eu sou uma pessoa muito emotiva, mas no geral eu gostei bastante do filme. Esperava que ele tivesse uma duração maior pra explorar melhor o drama do Gore e da Jane, né, mas enfim. Pra mim foi um filme bacana e temos duas cenas pós-créditos. A primeira, nós temos o Zeus se recuperando do Olimpo e ele mandando o filho dele, o Hércules, ir atrás do Thor pra se vingar.
E a segunda cena pós-créditos a gente vê a Jane em Valhalla. E ela é recebida por ninguém mais, ninguém menos que o Heimdall, que agradece ela por ter protegido o Axel. E os dois caminham juntos, né? E assim acaba o filme com a mensagem que o Thor vai retornar. Não, gente, mas é isso. Esse foi o resumo, né? Ficou 20 minutos. O filme tem 1h59, mas é isso. Deixa um like, se inscreva, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Confira minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Fica com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the